E agora, turma, nós vamos falar de um assunto que repercutiu muito, mas muito mesmo nas redes sociais no último fim de semana. Paulinha, o que aconteceu com o show da cantora Cláudia Leite? Pois é, esse clima pré-carnaval. A gente está discutindo aqui, vai ter, não vai ter carnaval, como é que vai ser, como é que não vai ser. Nesse sábado, a gente teve talvez uma pequena amostra do que seria aí com um show da Cláudia Leite que aconteceu em um trio elétrico na Avenida Francisco Matarazzo. Então, por exemplo, estava lá a céu aberto aqui na Zona Oeste de São Paulo. Nas redes sociais da cantora, quando ela fez o post ali com uma roupa, aliás, super bonita, inspirada na artista brasileira Tarsila do Amaral, a gente lia o seguinte, olha: evento realizado com limitação de público, exigência de comprovante de vacina e outras exigências sanitárias estabelecidas pela Secretaria de Saúde de São Paulo. Tava assim no post da Cláudia Leite. E aí tinham os vídeos da apresentação também das redes da Claudinha. A gente tem aí, inclusive, alguns desses vídeos. Dá pra ouvir o pessoal lá vibrando. Eita. Aí você se pergunta, Adriles estava né? lá. Tava lá, pulando. Hipocrisia. Caramba, limitação de público. O que ela é hipócrita? Não sei. Ah, não pode usar Exigência, máscara na rua agora? calma, exigência Já vai liberar sanitária. máscara. Tem Já gente vai, de máscara, liberou aí. tem gente sem máscara. O pessoal começou a questionar isso daí e dizer, opa, peraí, esse evento é aglomeração. Nesse evento, as pessoas não estão usando máscaras. Lembrando que a flexibilização para o uso de máscaras ao ar livre em São Paulo foi anunciada, mas só começa a valer agora em 11 de dezembro. Então, por enquanto, ainda usa-se máscara ali a céu aberto. Teve gente, inclusive, que fez uma montagem da situação do final de semana, a grande festa, a Cláudia Leite, seu público, e de um vídeo anterior que a gente até mostrou aqui no Morning Show. Depois da participação da Claudinha lá no Altas Horas, ela achou por bem fazer um vídeo falando de vacinação, falando de uso de máscaras, isso em maio desse ano. Então o pessoal montou esses dois vídeos, vou trazer aqui um trechinho para vocês conferirem da fala da Cláudia Leite em maio desse ano e da festa que aconteceu esse final de semana. Confiram o vídeo. Sociedade, eu precisava ter falado que me indigna o fato de que as pessoas não usam máscaras, continuam aglomerando, promovendo aglomerações, incitando aglomerações. Isso mata. Tem diferença de um mês. Tem diferença de um mês aí da data que essa pessoa localizou o vídeo, mas é um vídeo desse ano, no final de maio ali. Então, mais ou menos a mesma situação mesma época, mas na pandemia. Né, gente? Ele aumentou um mês. Ai, 3 dias a mais. tudo bem. pelo amor de Deus. Não, mesma tanto época, faz. Eram momentos parecidos ali. Mas a questão é que até teve uma hashtag, que era Cláudia Leite Genocida, que chegou a entrar para os assuntos mais comentados do Brasil por causa aí dessa festa no final de semana. Agora eu quero saber o que é que vocês acham. Se tudo bem ter essa festa, se não, se vocês consideram que a Cláudia Leite foi hipócrita ou não nessa questão. Quero saber a opinião de vocês aqui do Morning. Eu acho que são várias questões que estão colocadas aí nessa história, né? A primeira, o cumprimento das questões sanitárias impostas e vigentes hoje em dia. Então, por exemplo, quando a gente fala da questão do uso de máscara, o Estado de São Paulo até 11 de dezembro tem uso de máscara. Não tem. Ponto. É obrigatório. Esse show foi realizado nesse final de semana. Segundo ponto que eu acho que é legal da gente discutir aqui é como uma fala ela pode ser descontextualizada, né? Porque essa fala da Cláudia Leite, esse vídeo que a Paulinha exibiu, é de uma época em que nós tínhamos mais de 2.000 mortes no país por dia. A pandemia ela estava muito mais acentuada do que nós estamos hoje. A vacinação ainda não tinha avançado completamente diferente. Tanto. Então, por exemplo, o que uma pessoa fala num determinado momento é tirado, você pega esse trecho, joga esse trecho e joga a favor também da sua própria narrativa que você está querendo criar. Agora, onde está a hipocrisia da Cláudia Leite? Zoe Martins, eu quero que você me responda. Paulo, se fosse num contexto atual, sem o que está acontecendo na Europa, ok, pode aglomerar mesmo. Só que, olha a notícia aqui, a Anvisa identifica a Covid em brasileiro que veio da África do Sul. Ou seja, estamos vendo a Europa, a gente parece que não aprendeu nada. Estão se recontaminando. Aí vem a Cláudia Leite, ela podia ter falado, não vou fazer esse show, me recuso a fazer esse show e aglomerar as pessoas. O pessoal sem máscara, é uma hipocrisia muito grande. Ela pregava, fica em casa, a economia a gente vê depois. As pessoas não podiam ir à missa, as pessoas não podiam ver seus avós, seus tios, tinham que ficar dentro de casa. Somos obrigados a andar na rua de máscara. Enquanto essa aí
vai e aglomera o pessoal e enche o bolso de dinheiro. E o que a gente vê é que eles não estão preocupados com a saúde das pessoas, eles estão preocupados só com o bolso, né, cheio de grana. Porque se eles fossem responsáveis e fossem preocupados com a saúde das pessoas, ela não faria isso. As pessoas estão se reinfectando sim. Pode ter vacina, mas a vacina não impede que você pegue corona de novo. É um show de hipocrisia. Hipócritas, falsos moralistas. É isso que vocês são. Joel Pinheiro da Fonseca, qual que é o ponto central nessa história, na sua opinião? Acho que o ponto central é uma tentativa de meios bolsonaristas criarem algum rebuliço na internet. Porque veja a posição da Cláudia Leite. As pessoas ali deviam estar usando máscara? Sem dúvida, deviam. Agora, é a Cláudia Leite que cobra isso? É ela que tem que... Não tá, né, gente? Ela é uma profissional fazendo o show dela. Fazendo o show dela, não é ela que vai ali exigir das pessoas usarem máscara. Ela deu o show dela num momento em que a vacinação aqui em São Paulo está muito bem. São Paulo é exemplo mundial de vacinação. As mortes estão caindo, estão no nível baixíssimo, internações no nível baixíssimo. Essa nova variante inspira alguma preocupação? Sem dúvida. Mas, aparentemente, ela mata até menos, só que ela transmite mais. Então, também não é para entrar em pânico ainda com base nisso aí, não. A Cláudia Leite, em maio de 21, quando estavam morrendo, como o Paulo lembrou, mais de 2.000 pessoas por dia, dizia, olha, gente, vamos tomar cuidado. Quase ninguém tinha sido vacinado. A idade das pessoas que estão nesse show não estavam vacinadas em maio de 21, maio deste ano. Agora, provavelmente, aí eu imagino todo já esteja. Parece que tinha exigência de comprovante de vacina. O show exige comprovante de vacina. Então, gente, todo mundo vacinado. Deixa eu lançar a minha pergunta final. Todo mundo vacinado no show. É claro, teve algumas falhas ali, sim, das coisas de medidas, porque ainda não está liberado a máscara, embora em breve estará também no lugar aberto. Agora, tinha. Agora, não é responsabilidade direta da Cláudia Leite. Isso ela está, em larga medida, seguindo, botou exigência da máscara no show dela, ela pedia mais isolamento lá atrás. E outra, gente, eu tô vendo gente criticar esse show. Cadê essas pessoas no 7 de setembro da micareta do Bolsonaro? Não, mas é que a gente não defendia. Eu não defendia. Então, gente, mas a gente não defendia a hipocrisia. Você tá criticando esse show, cadê você no 7 de setembro? Eu nunca defendi. Eu tava lá, ficaram em casa. Eu tava aqui na Jovem Pan fazendo a cobertura. Eu tava aqui também, você não criticou. Por que você não critica? Por que eu não critiquei, gente. Não vem falar pra defender o fechamento das coisas. Eu nunca defendi. Fica em casa. Fica em casa. Que é perigoso por causa da variante. Mas eu continuo com minha linha de pensamento desde o começo da pandemia. Quem não criticou o 7 de setembro, por favor, não critique. Sabe o que me lembra esse show da Cláudia Leite? O ano passado, o Carnaval, que o Dorinha ignorou completamente como o corona estava vindo, mas o mundo já estava infectado. O mundo estava infectado. E foi aí que começou o negócio aqui em São Paulo. Adrilho Jorge, eu vou te falar um ponto. Quem acha que esse show ok, tá normal, esse cara tem que defender a realização do carnaval. Você concorda comigo? Esse cara sou eu. Esse cara é você? Esse cara sou eu. Como disse Roberto Carlos. Só um minutinho, Drilinho, porque chegou a hora da gente... Aquela hora mais aguardada. Né? Vocês sabem, aquele momento em que a gente simplesmente... Vem rádio, vem Nini. Chega mais porque nós estamos de volta ao vivo na Jovem Pan News. São 11 horas e 15 minutos e a gente debatendo aqui a polêmica envolvendo o show da Cláudia Leite em São Paulo neste último final de semana. Teve muita aglomeração, a galera lá tava bem animada, né, Paulinha? Um pula-pula controlado. Vacinados, né? Parece que tinha que apresentar ali sem máscara. E aí eu perguntei pro Adriles o seguinte, o cara que defende esse show e que não vê problema nesse show, ele também não tem que ver problema no carnaval no ano que vem. Esse cara é você? Como diz Roberto Carlos, esse cara sou eu. Eu estive na manifestação de 7 de setembro, aglomerei gostoso, devidamente vacinado, com as 2 doses, como a imensa, grande maioria da população ali estava vacinada, como a imensa, grande maioria da população está vacinada hoje. Ou a gente confia nas vacinas ou não. E as vacinas reduzem os sintomas. Existe uma nova cepa, a Omicron, ao que tudo indica, ao que a maioria dos cientistas estão entrando em consenso, ela se dissemina mais rápido, mas também tem sintomas muito menores. No Brasil existe uma conjunção entre a imunidade natural de rebanho das pessoas que já adquiriram a doença, já conversei com médicos nesse respeito, e a questão da vacinação em massa, que já cobriu quase 80% da população. Então não há por que ter medo de aglomeração. Agora, o que se está colocando em risco agora é a possibilidade do carnaval, o que é uma grande hipocrisia, porque a gente vai ter exatamente o Réveillon, a gente já está tendo shows da Daniela Mercury, a gente já está tendo shows... E a nova cepa, Adriles? Acabei de falar.
Exatamente, está tendo shows da nossa querida Cláudia Leite. Mas A nova isso é contraditório. A nova Você tá cepa, defendendo doutor aglomeração Ceballos falou com pra cepa, mim, com médico a das cepa. estrelas da Jovem Pan. Tudo indica que a nova cepa tem uma alteração muito pequena em relação aos sintomas já adquiridos aqui no Brasil Posso e falar em também outros brevemente? países. E, eventualmente, Você vai sim, esperar a chegar Cláudia pra Leite, ver, né? a hipocrisia Pagar da pra Cláudia ver. Leite é porque ela muda de opinião de um dia pra noite. Essa primeira 6 afirmação... meses, Deixa eu Adriana. falar, 6 meses. deixa eu 6 falar. meses. Mudou Essa tudo. primeira afirmação dela, eu lembro. Inclusive, foi pauta aqui no Morning Foi Show. pauta no Ela não Morning. tinha falado nada no programa do Serginho. No dia seguinte, ela estava chamando todo mundo de genocida, de assassino, de uma coisa chamou assim. ele, ela chamou, Eventualmente. Agora, só imaginem e projetem. Se Bolsonaro fizesse uma reunião, Ele fez, um 7 de showmício, setembro, dessa pô. forma, Ele fez. hoje, ele estaria sendo condenado. Pois é, naquele fez. naquele Ele dia, fez. ele foi amplamente Ele fez. criticado. Ninguém por pegou desse isso tipo. nele. O que se critica na Cláudia Leite criticou? não é o Peraí. show especificamente, é Adriles. o discurso. Quando alguém exato. aglomera em favor do Bolsonaro, é assassino. Quando alguém aglomera de assassino em favor agora, Zoe. 7 de da setembro. Cláudia Leite ou da Deixa eu te Daniela fazer uma Merkel ou de pergunta. alguém de esquerda, Peraí, aí Adriles. é exatamente um libertário Zoe que fica Martinez, responsável. qual que é a Só isso. incoerência do Adriles, hein? Não, o Adriles eu acho um pouco irresponsável a fala dele, porque tá chegando uma nova cepa, a gente não sabe se vai ser mais agressiva que o corona. Tudo indica E que não, ele tá Zoe. querendo pagar pra ver. Eu acho isso uma loucura tamanha, porque eu, pelo menos, eu quero ficar em casa mais um ano trancada. Eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero viver a minha Ué, vida mas e não é isso ficar que eu tô falando, trancada. você não ficar trancada. Não, mas infelizmente, se a nova cepa chegar, você vai A estar dando nova munição. cepa é menos Você letal, Zoe. você não sabe ainda, Eu Adriles. sei, já tem médicos E falando por que na sobre Europa tá isso. todo mundo trancado? Você vai dar Porque munição. as pessoas têm medo exatamente Calma. disso. Não, É uma se cultura vacinam de na medo Europa e Você desespero. vai dar Zoe, Zoe, munição a gente para tem os que governadores combater a cultura de medo e autoritários desespero. trancarem a gente em O casa. problema- novamente. Zoe, o seu receio tem razão de ser. Sim, é preciso ter cautela Olha, nesse Joel momento. concordando Cautela com do a quê? Joel. Ele tá Cautela. mediando. Calma, Deus, Deus, abordando. cautela em observar os dados, Diferente. Adriles. Eu vou concordar na prática com você, Adriles. Eu estou dizendo, Zoe, o seu receio, a sua cautela, realmente, os especialistas, as autoridades precisam olhar com cautela e se a coisa piorar no Brasil, a gente vai ter que, inclusive, não ter o carnaval. Agora, no momento... só ver os números. No momento que os números mostram uma foto e uma imagem muito otimista pra gente. Dizer, olha, a vacina Olha só, realmente gente. está funcionando, as pessoas estão seguras, as mortes seguem caindo, Joãozinho. as infecções seguem caindo. Então, Vamos no momento, continuar. a cultura Peraí, do medo. no momento eu diria, olha, vamos olhar com carnaval. cautela, mas se Carnaval. continuar assim, Vamos. pode Só ter um carnaval. Paulinha, vamos Tem mais continuar falando de informação. carnaval aqui? Calma. Olha só, o assunto está sendo muito discutido entre especialistas e aqui em São Paulo, várias cidades já cancelaram o evento. No Rio de Janeiro, a festa está mantida, mas o prefeito Eduardo Paes já fala com uma certa cautela sobre esse assunto. Da capital fluminense, quem vai trazer mais informações para a gente discutir aqui depois é o Matheus Coelzer. Olá, o prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falou nesta semana sobre a realização do Carnaval 2022. O evento estava mantido, mas nesta semana ele falou em um tom mais cauteloso sobre a possibilidade de realizar o evento. Um dos princípios que ele levou em conta foi a participação dos estrangeiros e a nova variante que está na África. Outra questão que foi discutida nesta semana será a entrada destas pessoas aqui no Brasil. O Rio de Janeiro, que é um dos principais estados a realizar o carnaval, tem uma estimativa de grande público. Apesar de termos ultrapassados os 75% da população imunizada com a primeira e a segunda dose, as autoridades estão falando da possibilidade de contágio. A gente sabe que no carnaval é muito difícil não haver aglomeração. Portanto, o comitê científico, juntamente com especialistas da Fiocruz, devem realizar mais reuniões. Ainda no que se refere ao carnaval, os blocos das escolas de samba também passarão por reuniões para saber como de fato e se de fato serão realizados aqui na capital fluminense. Todas essas tratativas devem acontecer nas próximas semanas. Lembrando que a vacinação continua aqui na capital, os índices estão positivos, mas as autoridades mantêm e sustentam a ideia de que as pessoas ainda devam procurar os mais de 280 postos aqui do Rio de Janeiro para manter essa situação em controle. Inicialmente falou-se sobre a possibilidade da redução de pessoas que estariam presentes no sambódromo, mas as escolas falaram que isso não seria possível. Portanto, vai ser discutido ao longo dos próximos dias se o carnaval será ou não realizado aqui no Rio de Janeiro.
11h21, está aí a matéria do Matheus Coelzer, trazendo um pouco mais de informação pra gente, né, Paulinha, desse debate que a gente está fazendo aqui. Agora, esse é um debate que tem me chamado muito a atenção, gente, porque ele está colocando de lados opostos Zoe e Adrilles. E a forma de ponderação dessa história tem sido Joel Pinheiro, que de uma hora, uma hora concorda com Zoe, outra hora concorda com Adrilles, certo? É basicamente isso que está acontecendo. Te estranha? Eu tô achando um pouco estranho, mas bastante curioso, e até quero que eles tragam mais sobre essa questão do Rio de Janeiro. E eu também fico me perguntando aqui, a gente já tem agora Natal e Réveillon, onde as pessoas vão se reunir de certa forma. Claro, não é um grande carnaval, mas já vamos ter a reunião das famílias e tal. Será que não é melhor a gente esperar para ver esses números depois dessas reuniões para decidir carnaval? Ou nem precisa? Não sei. O que é que vocês acham? Deixa eu ouvir o Joel Pinheiro da Fonseca. Se você tivesse que escolher um lado entre Zoe e Adrilles, quem você escolheria? Atualmente, os números nos permitem ser otimistas. Então, eu estaria do lado do Adrilles. Agora, pode mudar. Por isso, as autoridades, elas têm que continuar com... Mas isso é que eu acho engraçado das pessoas. Elas acham que a pessoa tem que ser a favor ou contra num vácuo. Não. Ser a favor ou contra em cada contexto, conforme a coisa evolui. A Cláudia Leite, lá atrás, antes das pessoas estarem vacinadas, estava dizendo uma coisa. Agora que está todo mundo vacinado, as mortes acabaram, está dizendo outra. Isso que a pessoa racional faz. Ela muda de acordo com as circunstâncias. Permitem uma ação A ou ação B. Por enquanto, se o que a gente está vendo agora continuar, o sucesso total da vacinação, as mortes caindo até quase zero, as internações caindo também, vai poder ter carnaval. Agora, um ponto eu dou para a Zoe. Vamos olhar com cautela. As autoridades têm que ver, olha... Os vírus pode ter uma nova variante, se começar a matar milhares de pessoas. E se aparecer uma variante que mata 3 mil pessoas? Essa nova variante vai chegar. Essa nova variante essa não mata. Mas essa parece que não mata. Essa parece que mata menos. Essa nova, essa africana parece que mata menos do que a normal, inclusive. Mas se aparecer uma nova que mata um monte, a vacina não previne, daí evidentemente não tem que... Mas já falaram da OMS que não faz pelos dados que a gente tem agora, pelos dados que a gente tem agora, pode ter show e pode ter carnaval. Deixa eu te questionar agora, porque nesse caso específico é muito fácil você olhar para os dados do momento e aí, de acordo com os dados do momento, você age. Mas o mais difícil é se fazer uma previsão justamente de se identificar uma possibilidade de risco e você se... Vamos olhar para o Europa, mas aí como é que está a morte nunca mais. Sabe qual é a pergunta, Paulo? Sabe qual é o dado decisivo? Sabe qual é o dado decisivo? A gente tem um lugar para olhar para saber como é que vai ser o futuro. Que é, por exemplo, o que acontece na Europa, que chega antes. A gente mas como é que está a morte dos vacinados na Europa? Pelo que eu saiba, a morte de vacinados na Europa é baixíssima. E porque tá todo mundo isolado. E o Brasil está vacinado. Mas tá todo mundo isolado. Medo, meu caro, eu não quero dar munição para os governadores fecharem, trancarem tudo de novo. Então eu sou da opinião que sou contra o carnaval em 2022. Eu acho que tem que esperar mais um pouco, porque senão a gente vai acabar dando munição para eles trancarem tudo de novo. E eu, Zoe Martínez, prefiro o comércio funcionando do que o carnaval. E se acontecer o carnaval e voltar tudo de novo, aí, meu amigo, a coisa vai ficar feia, porque os que sustentam esse país, que são os empresários, não vão dar conta de mais um ano de pandemia sem trabalhar e tendo que demitir as pessoas. Por que a Zoe está errada, Adrilles? Está errada porque ela está investindo exatamente nesse medo que trancou durante um ano comerciantes, que trancou pessoas, impediu pessoas de se verem, exatamente por essa cultura do desespero. Por exemplo, em Belo Horizonte, a minha cidade, não tinha um caso e o prefeito tirânico Calil fechou durante um mês sem dar a liberdade para rigorosamente nada, sem ter um único caso aferível. Ou seja, essa pressuposição do medo da possibilidade de acontecer algum tipo de cepa nova que pode furar o bloqueio da vacina. Mas já aconteceu, ela é real. Medo. A vida tem um contingente de risco. E o pior risco que se tem em viver é deixar de viver por medo. As vacinas estão funcionando no Brasil, estão funcionando na Europa, as pessoas estão se isolando em alguns lugares equivocadamente na Europa por uma questão de angústia, desespero e medo. Sim, existe uma disseminação maior dessa vírus, dessa nova cepa Omicron. Tudo indica que ela é muito menos letal que a própria Delta, que a gente já teve aqui. Não tem razão nenhuma para não ter o carnaval, assim como não vai ter o Natal, vai ter o Réveillon e tá tendo essas festas de bloquinho, com milhões de aglomerados nos shows da Cláudia Leite, no show da Daniela Merkel. Ou seja, não ter o carnaval é simplesmente uma desculpa para o governador tirânico exatamente tolher a sua liberdade. Carnaval é saúde mental, é economia girando, melhor crescimento para o país. Vão lamber sovaco, sim.
Bom, ano que vem eu vou pegar essa tua fala e vou jogar na tua cara. Uai, se eventualmente se os números piorarem, eventualmente a gente volta atrás. Agora você não pode viver com medo o resto da vida. Tá gravado, então? Tá gravado. Vai utilizar Vamos essa pílula fracionar. específica pra jogar na cara do Adriles, Muito certo? bem. Certíssimo.